eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A semana começou com o mercado financeiro em pânico e os investidores da Petrobras sem pregar os olhos. O presidente Bolsonaro usou as redes sociais para soltar um fato relevante de uma companhia que tem ações negociadas não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. As ações brasileiras no chamado aftermarket, que é depois que fecha o mercado, já caem mais de 11% na Bolsa de Nova York. Num rompante, o presidente Jair Bolsonaro anunciou na última sexta-feira um novo nome para ocupar o comando para a presidência da Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna para a presidência da Petrobras, indicação que tem de ser aprovada pelo conselho da empresa nesta semana. O presidente, durante conversa com apoiadores agora no fim de semana, fez críticas ao atual presidente Roberto Castelo Branco, que preferiu não entrar em polêmica, não quis comentar as declarações. E não parou por aí. Nos dias seguintes, o presidente da República aproveitou eventos, lives e encontros com apoiadores para afirmar uma posição muito distante, mas bem distante mesmo, daquela de Jair Bolsonaro de 2018, quando ele se aliou a Paulo Guedes e prometeu o quê? Prometeu um governo liberal, uma agenda liberal. O petróleo é nosso? Ou é de um pequeno grupo no Brasil? Ninguém vai interferir na política de preço da Petrobras. Eu não consigo entender, no prazo de 2 semanas, ter um reajuste nos combustíveis, no diesel, em 15%. Não foi essa avaliação do dólar lá fora, do dólar aqui dentro, nem no preço do barril lá fora. Então tem coisa aí que tem que ser explicada. Eu não peço, não. Eu exijo transparência de quem é subordinado meu. Uma avalanche de investidores e até antigas lideranças do governo vieram a público para escancarar a decepção com as decisões do presidente Bolsonaro no plano econômico. Uma dessas vozes foi a de Salim Matar, que até o meio do ano passado era o homem que ia tocar as privatizações do Ministério da Economia. Escuta só o que ele disse aqui em entrevista à CNN. O ex-secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar, criticou a indicação de um militar para o comando da Petrobras. Disse que as promessas de privatizações foram discursos de campanha do presidente Bolsonaro. Em entrevista à CNN, Matar desafiou tanto o presidente da República quanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, a colocar em prática as privatizações. Nesse episódio do Item Mais, a gente fala sobre os riscos que a decisão de Bolsonaro representa para a Petrobras e como essa e outras medidas colocam em xeque a imagem liberal do governo. Nessa primeira parte do papo de hoje, eu recebo o Álvaro Bandeira. Ele é economista-chefe e sócio da Modal Mais. Bem-vindo ao Item Mais, prazer em falar com você. Prazer é meu, Monalisa. Vamos lá, a agenda liberal de Paulo Guedes ficou esquecida no passado recente ou ela nunca existiu de verdade? Olha, eu acho que ela existiu lá atrás, mas quando a gente teve todo o início da pandemia, ela acabou sendo esquecida. Na verdade, a gente teve que cuidar muito da pandemia, gastou-se no ano de 2020 mais de 500 bilhões com essa pandemia e certamente o projeto liberal do Paulo Guedes ficou um pouco retardado ou um pouco esquecido diante da urgência de se fazer medidas para tentar reduzir a pandemia, tentar reduzir o nível de infecção da população e depois a obtenção de vacinas. Esse projeto pode efetivamente ser retomado um pouco mais para frente, mas fica complicado porque o Brasil, que oferece um grau de risco maior, pode não ser tão bem aquinhoado pelos investidores internacionais. E a gente sabe, está mais do que posto, que os recursos por aqui são escassos. Então, o potencial do governo de iniciar investimentos, com isso atrair novos investidores, fica bastante limitado. Além disso, Monalisa, tem toda uma área política complicada, onde os investidores avaliam com lente de aumento tudo que pode acontecer. Na verdade, você tem todas as discussões sobre acordo climático, que o Brasil ficou meio fora. O Brasil precisa fazer reformas que são absolutamente essenciais para colocar a economia no trilho e também dar garantia jurídica e certamente fazer alguns marcos regulatórios que garantiriam mais essa segurança jurídica. Então, eu acho que ele está abandonado e vai ficar guardado na gaveta durante algum
tempo, mas pode ser, em algum momento, retomada uma agenda liberal, com a ressalva de que o presidente nunca foi tão liberal assim quanto prega o Paulo Guedes. Então, a gente tem aí um certo conflito de interesse no meio do caminho. Além do conflito de interesses, eu quero, então, usar a metáfora aí usada por você, que é a tal lente de aumento. Mas no meu caso, não é nem lente de aumento especificamente, mas é abrir os ouvidos para as declarações. A todo momento, a gente tem ouvido isso demais, desde a campanha, mas isso se repete. Todas as vezes em que a atrapalhada é muito grande, a gente escuta do Palácio do Planalto, especificamente do presidente, dizer: não, quem manda na economia, quem entende de economia, é o Paulo Guedes, meu posto Ipiranga. Posto Ipiranga esse que parece que não é mais o lugar preferido, vamos dizer assim, do governo, tanto para as metáforas quanto para ouvir o outro lado. E aí vem a questão toda que eu quero te perguntar. A gente ouviu declarações do presidente recentes dizendo: sim, vou mexer aí. Sim, agora vou atacar o setor de energia elétrica. Sim, esse mercado. Sim, demonizando o mecanismo da economia, que não estou aqui fazendo uma defesa sobre esse capital feroz, não é isso. Mas colocando a contradição dos discursos, das metáforas e, consequentemente, de toda a análise que virá por parte dos investidores, por parte da sociedade brasileira como um todo. Como é que a gente olha essa circunstância toda com o mínimo de confiança que é necessário para girar qualquer rodinha de velocípede da economia? Pois é, eu gostaria de ter essa resposta, porque na realidade é isso que está assustando basicamente todos os investidores. Eu tenho dito, Mona Lisa, que não é preciso você fazer reformas num primeiro momento, claro. É preciso que você enderece claramente o que você pretende fazer. Eu pretendo fazer uma reforma tributária e essa reforma tributária será assim, assado, e vamos lá. Eu pretendo fazer uma reforma administrativa e essa reforma será assim, assado, e vamos lá. PEC emergencial, a mesma coisa. Enfim, é preciso você deixar claro um ordenamento, uma direção que você pretende seguir na economia. E isso não está claro para ninguém. Quer dizer, na verdade, a gente tem a expectativa de uma reforma tributária, que provavelmente não sai nesse ano. A gente tem uma expectativa de uma reforma administrativa, mas a gente não sabe como essa reforma terminaria, tanto a administrativa quanto a tributária. A gente tem muita dúvida ainda com relação à PEC emergencial e o que foi divulgado nesses dias com relação a PEC emergencial de sair fora da regra de ouro, do teto de gasto, da limitação fiscal. Então a gente não tem ainda como avaliar. E se nós não temos como avaliar, fica muito mais complicado também para os investidores estrangeiros avaliarem e, com isso, armarem as suas estratégias de investimento no país. Note que eu também não estou falando de investimento especulativo, e sim alguém que pode vir para fazer uma privatização, alguém que pode vir para tomar uma concessão, e são recursos que vão ficar aqui 30, 40 anos e chegam mais adiante, mais recursos ainda. Então, é um quadro complicado. Então, se a gente não tem essa visão de direção que o governo assume, essa visão de uma segurança jurídica, porque eu estou vindo para um país onde eu vou ficar 30, 40 anos, então eu preciso de segurança jurídica. Onde eu não tenho marco regulatório, eu preciso de marco regulatório para setores fundamentais, marco regulatório do petróleo e gás, marco regulatório da mineração, do saneamento, que até hoje não está resolvido, foi votado, mas não está resolvido. Então eu preciso que o governo enderece isso de uma forma muito clara para atrair investidores, já que o próprio governo não tem recursos para iniciar toda essa estratégia de investimento. Hoje mesmo a gente viu o ministro Tarcísio da Infraestrutura dizendo que espera em concessões investimentos contratados de 136 bilhões no ano de 2021, chegando a 250 bilhões de reais até 2022, até o final de 2022. Mas tudo isso só será possível se tivermos uma estratégia, tivermos uma direção de o que eu quero na economia. Como as coisas mudam de uma semana para outra, fica muito complicado para os investidores se programarem, né?
Nesse momento, o mercado brasileiro, os investidores brasileiros acreditam ainda em toda a equipe econômica do governo e na condução maior do presidente em relação àqueles compromissos que têm a ver com o livre mercado, a confiabilidade? Ou você acha que é uma relação com cristal quebrado? A gente não cola cristal, né? Pois é, a gente não cola cristal e o cristal está querendo se quebrar, está começando a aparecer algumas rachaduras. Mas, enfim, eu acho que ainda tem espaço. A gente tem uma janela muito curta. Teoricamente, não se fazem reformas e reformas de vulto e reformas profundas nos 2 anos seguintes de mandato. É muito mais fácil fazer nos 2 primeiros anos de mandato. E essa janela dura do mês de março, que é praticamente onde nós já estamos, até outubro, novembro. Depois disso, esquece qualquer reforma que tenha um conteúdo mais profundo, que possa atuar sobre determinadas classes que têm lobby maior, como, por exemplo, o funcionalismo público, vai ficar muito complicado. Então, a gente tem aí uma janela, eu diria, de 6, 7 meses para fazer todas essas reformas, todos esses ajustes. E é preciso acelerar. Se a gente conseguir acelerar e mostrar alguma coisa, ainda que não seja a reforma dos meus sonhos, o ajuste dos meus sonhos, se mostrar alguma coisa, pode ser que novamente adoce um pouco os investidores estrangeiros. Afinal de contas, o Brasil é um país que andou muito tempo no radar dos investidores. Nos últimos tempos foi um pouco esquecido pelos investidores estrangeiros, até por conta de toda a problemática dos países, mas pode, em determinado momento, voltar se a gente, nessa janela aí de 6, 7 meses que a gente dispõe, pudermos fazer e mostrar alguma coisa para esses investidores. Álvaro, quero terminar o nosso papo, ou indo para esse encaminhamento, falando sobre a Petrobras, né? Especificamente. A semana começou então com um tombo gigantesco ali, quando a gente viu a perda ali de valor das ações. Nesse dia seguinte, até a metade do dia, já uma sinalização, até a hora que eu olhava ali, mais ou menos uma valorização de 10%. A perda no dia anterior foi de mais de 20%. A gente percebe que sim, quando as ações estão mais lá para baixo, todo mundo aproveita para comprar, mas olhando especificamente para a maior empresa do Brasil, que já foi sangrada num passado recente. Como é que você olha a integridade da Petrobras nesse momento? Olha só, a equipe do Castelo Branco fez um trabalho muito bom, que de resto já vinha sendo organizado e feito anteriormente pelo Pedro Parente, que saiu da Petrobras, pediu demissão da Petrobras exatamente pelo mesmo motivo, ou seja, preço de combustíveis em alta e a greve dos caminhoneiros. O Roberto Castelo Branco vinha fazendo um trabalho muito bom. Primeiro, de focar a Petrobras, né, aonde ela tem a maior vocação, em exploração e prospecção de petróleo, em fazer desinvestimentos, porque precisava desalavancar e reduzir o nível de endividamento da companhia, e uma política de reajuste de preços de combustíveis bastante sintonizada com o que se faz no exterior. Bom, é evidente que a União e seus entes têm a maioria no Conselho de Administração da Petrobras e ele pode indicar quem ele quiser. O problema, eu acho que não está aí, o problema está na forma com que foi feito. Exato, Facebook, sexta-noite. E as consequências disso tudo. Quer dizer, a primeira consequência que a gente tem é que o prêmio de risco do Brasil piorou. Ou seja, vai se pedir mais caro para emprestar recursos ou para investir recursos no Brasil diante de uma expectativa de intervenção. E essa intervenção pode ocorrer em outras empresas também, onde o governo, a União, tem participação acionária. O presidente ameaça que pode fazer mais ainda, o que deixa mais inseguro. O que a gente tem que olhar é se o Conselho de Administração vai agir da forma de continuar uma boa gestão da companhia que vinha sendo exercida, ou se o novo presidente vai manter a diretoria, se o novo presidente vai manter todos os planos, que não é do Castelo Branco, e sim do Conselho como um todo, do Conselho de Administração como um todo, uma política de companhia, se vai manter o desinvestimento, se vai manter as vendas das refinarias e se vai manter todo o processo de investimento em prospecção e extração de petróleo. Então, é por aí que a coisa passa. Agora, o mal já está feito, o risco Brasil já subiu, o crédito default swap do Brasil ontem deu um pulo enorme, que é
uma espécie de seguro de garantia contra o Brasil, deu um pulo enorme. Os investidores estão com os olhos arregalados esperando o Brasil, esperando reformas, mas no caso específico da Petrobras precisa ver qual vai ser o encaminhamento a ser dado agora. Se mantém a diretoria, se mantém todos os projetos, se mantém todas as diretrizes que a companhia tinha como muito clara e que foi cumprindo. Reduziu a alavancagem, reduziu o número de pessoal contratado, reduziu o número de pessoal terceirizado e foi mais produtiva, produziu mais, e se isso tudo vai ser mantido, Mona Lisa. Muito obrigada pelo papo, Álvaro, adorei. Venha mais conversar comigo, sem dúvida, não faltará assunto. Eu gostaria que o papo fosse esperançoso, de que a gente está indo para uma toada de retorno, de compromisso, de verdade, mas não é o caso, eu espero que sim. Então, muito obrigada e até uma próxima. Tá bom, é aquela história, não vamos matar o mensageiro, né? Exato! O mensageiro não tem culpa, sem dúvida. Obrigada, até a próxima. Obrigado a vocês, até. Na segunda parte do Item Mais, eu converso agora com o cientista político Luiz Felipe Dávila. Ele é fundador do Centro de Liderança Pública. Luiz Felipe, bem-vindo ao Item Mais. Prazer em falar com você. Muito obrigado, Marlise. Prazer estar aqui com você. Vamos lá. A gente já tem sinalização suficiente, não é de agora, de que sim, o presidente Bolsonaro e muitos dos que o assessoram têm uma postura intervencionista. Para quem olhava o passado de Bolsonaro lá atrás, o que ele pregava e tudo que aquilo agregava, sim, isso já estava dado. Mas aí veio uma nova roupagem, veio a roupagem da agenda liberal, veio a roupagem de que as intervenções que ocorreram aqui e ali eram coisa de comunista, eram coisa de petista que quer acabar com o país. O que está acontecendo agora nesse nível de escancaramento que nós estamos acompanhando, por exemplo, na Petrobras? Bom, a primeira coisa é que a agenda liberal, ela nunca deixou de valer para o Bolsonaro, né? O histórico do Bolsonaro como parlamentar era um defensor ferrenho do corporativismo, né? E a história do Paulo Guedes, que ia trazer uma agenda liberal, evidentemente essa agenda não saiu do papel, né? Nós não privatizamos nenhuma estatal em praticamente 2 anos de governo. Um governo que dizia que ia privatizar as empresas estatais, nenhuma foi vendida, zero. Pelo contrário, criaram a nave, que é a antiga Infraero, que virou uma estatal. Segundo ponto é que o governo não avançou com as reformas liberais, que era a abertura da economia, que eram as reformas estruturais do Estado, como a tributária, a administrativa. Então a agenda liberal não existiu, nunca, ela nunca saiu do papel, né? E o que nós vemos hoje, agora é o abandono total da agenda liberal, e o que nós vemos é o populismo econômico triunfar, como ocorreu já no governo Dilma, né? Exato. Bom lembrar que o governo Dilma também, o populismo econômico deixou uma herança bem pesada para as gerações atuais, ou seja, deixou um recorde de desemprego de 13 milhões de brasileiros desempregados, a pior recessão da história do Brasil, e transformou um superávit primário que nós tínhamos em torno de 2% num déficit de 2,5% do PIB. Então, assim, a dívida pública no governo Dilma saltou de 54% para 70%. Bom, aí o bastão é passado para Bolsonaro e esses problemas só agravaram. Ou seja, a nossa dívida, que estava em 70% de relação dívida bruta PIB, pulou para 96% e vamos chegar a 100%. O desemprego bateu um novo recorde, né? 14 milhões de brasileiros desempregados. Então as coisas só pioraram. E o jeito que nós sabíamos desde o início é que a única forma de estancar isso, não adianta culpar só a pandemia, era avançar com a agenda das reformas liberais. Ou seja, nós tínhamos que aprovar a reforma administrativa, a tributária, abrir a economia, preparar o Brasil para receber esse investimento externo em infraestrutura, que nós temos um problema gravíssimo, como você sabe, em toda a infraestrutura, do saneamento básico a portos, aeroportos, rodovia, que impactam muito a produtividade do Brasil, né? Então, nessa agenda não andou, e nós estamos mais uma vez o que eu chamo a farsa do populismo. A farsa do populismo é o seguinte: os populistas dizem que estão protegendo a população, quando na verdade estão prejudicando a população, né? Um exemplo básico: no Rio de Janeiro, o ex-prefeito Crivella encampou a linha amarela, né? Falando que o pedágio está caro. Bom, o problema é que isso não só não resolve a questão do pedágio no Rio de Janeiro, como afugenta o investimento em concessões em rodovias no Brasil, porque fala, bom, se
se os contratos não vão ser respeitados, se a ilegalidade é permitida pela justiça, se a justiça demora para fazer honrar contrato, por que eu vou investir no Brasil? Mesmo o problema está acontecendo agora na questão do saneamento básico, igualzinho. Olha só no Paraná agora, a mesma coisa, o valor da Sanepar, que é a empresa do saneamento no Paraná, caiu mais de 20%, porque, de novo, o populismo tenta maquiar números, e isso não vai. Nós temos que universalizar o saneamento no Brasil, uma coisa muito importante, e a universalização exige 700 milhões de reais em investimento e mais de 600 mil empregos diretos. Então, toda essa agenda da retomada do crescimento foi abandonada por causa do populismo econômico. Vem aí também, porque foi anunciado assim, né, pelo governo, pelo próprio presidente, uma mexida no setor de energia. Ele falou, vou ali também. Vamos meter o dedo na energia elétrica, que é outro problema também. O que significa isso? Significa de verdade uma intervenção em várias áreas com esse viés populista que nós estamos... O Brasil não esqueceu o caos que foi o governo Dilma, não esqueceu todas as pedaladas, não esqueceu o populismo de várias gestões. Aqui a gente não está especificamente nessa, mas em outras gestões, especialmente ali as que deram crédito para brasileiros que não souberam como usar, porque não tinha instrução. A gente viu essa manipulação tanto apontando para o lado esquerdo da régua, quanto para o lado de extrema direita da régua. Qual que é o meio do caminho? Você tem toda a razão. O populismo, nesse sentido, é muito democrático. Ele ataca a direita e a esquerda. E essa intervenção nas empresas de energia devia deixar o cidadão brasileiro muito preocupado, porque a última vez que houve uma intervenção do governo nessa área de energia, que foi no governo Dilma, foi um desastre, né? O forçar derrubar o preço da energia a qualquer custo custou caríssimo para o Brasil, afugentou investimento. E olha, e a sorte, entre aspas, né, do Brasil, é que porque a economia não cresce. Se a economia crescesse 3, 4, 5%, nós teríamos apagão de novo. Por quê? Porque não houve investimento, porque as regras não são claras, porque esse intervencionismo do Estado acaba fazendo com que os investidores desistam de investir no Brasil. Então, todos esses sinais prejudicam demais a retomada da economia e, evidentemente, o cidadão brasileiro, que acaba pagando mais caro por um serviço público de péssima qualidade. Queda de energia não é só aumento de preço, mas acaba queimando os aparelhos eletrodomésticos, acaba criando problema nas residências, nas empresas. Você imagina que empresas que dependem muito de energia, né, com a queda de energia, o que acontece? É um problema. Então, é o Brasil, de novo, sendo tomado pelo populismo, não encarando as reformas. Então, como é que nós atingimos, a sua pergunta é ótima, o meio do caminho? O meio do caminho só tem um jeito de atingir, é a pressão da sociedade civil e um Congresso responsável, porque, afinal de contas, é o Congresso que tem a caneta para fazer leis, promulgar leis e emendas constitucionais. Então, essa união do Congresso sob a pressão da sociedade civil é a melhor combinação. E nós temos de lembrar que essa combinação já deu resultados positivos, né? Nós aprovamos a reforma trabalhista, nós aprovamos a reforma previdenciária, recentemente aprovamos o marco do saneamento básico. Então, o Congresso é muito sensível à pressão da população. Então, se nós conseguimos mobilizar a sociedade civil em torno dessa agenda, o Congresso entrega. E eu acho que essa é a saída que nós temos no momento. Pressão da sociedade com o apoio do Congresso em torno de uma agenda reformista. Como cientista político, aposta na parceria Bolsonaro com o Posto Ipiranga por um bom tempo, ou o Posto Ipiranga realmente está ali às moscas, quase com decretação de fechamento por falência ou por qualquer outra circunstância? Eu acho que o Paulo Guedes deve estar muito frustrado com tudo que está acontecendo. Eu digo que quanto mais tempo ele ficar no governo, pior para a trajetória dele, para o currículo dele, porque, na verdade, ele está assistindo de camarote os projetos liberais serem implodidos nesse governo, né? Acho que não dura muito. E o pior é que não só não tem mais projeto, mas esse descrédito do Ministério da Economia começa a corroer também a própria credibilidade do Paulo Guedes em ser esse porta-voz da agenda reformista do Brasil, né? Então ele está numa situação cada vez mais difícil, tanto que o número de notícias no jornal sobre Paulo Guedes vai caindo conforme ele não consegue avançar com a pauta da reforma liberal. Então eu acho que evidentemente o governo Bolsonaro
Bolsonaro pode manter Paulo Guedes até o fim, porque ele tem uma resiliência incrível. Se tem um mérito do ministro Paulo Guedes, é a resiliência, né? O que ele aguenta de desaforo e coisas e ainda continua no cargo é uma coisa impressionante. Mas é óbvio que essa não é a pauta do presidente Bolsonaro, né? E que ao caminhar para sua reeleição, ele não vai ter nenhum pudor de não ter nem mais posto Ipiranga ou nada. Ele vai fazer uma pauta corporativista, intervencionista, nacionalista, que vai prejudicar demais essa inserção do Brasil na economia global, no aumento da competitividade e da produtividade. Só para dar um exemplo, olha só, o Brasil hoje exporta menos que a pequena ilha de Taiwan. É uma vergonha. Nós somos uma economia irrisória no comércio mundial. Nós não representamos sequer 2% do comércio mundial. E um país que até pouco tempo atrás era a 10ª economia do mundo. Ou seja, mostra que o Brasil é um país insular, né? Nós produzimos internamente, vendemos no mercado interno e damos as costas ao mundo. Isso é muito ruim para o Brasil, é muito ruim para que nós consigamos triunfar nos mercados internacionais, aumentar a produtividade, gerar emprego de qualidade no Brasil. Quero terminar com a frase aí dita pelo presidente no começo da semana. Você, literal, o petróleo é nosso ou de um pequeno grupo no Brasil? Qual que é o peso aí dessa declaração, que tem um monte de simbolismo? Ela é escancarada, mas dentro desse escancaramento tem os simbolismos para a gente fechar esse papo, Luiz Felipe. Olha, o primeiro simbolismo é o seguinte, de novo, mostra que o presidente parou no tempo. Essa história de petróleo é nossa. Pois é. Isso é slogan dos anos 50, né, dos anos 40, né? Não faz nenhum sentido no mundo de hoje. E olha só o risco que nós corremos, né? O petróleo pode não ser de ninguém daqui a 20, 30 anos, conforme ele está perdendo cada vez mais importância na cadeia energética do mundo. Daqui a pouco os carros são elétricos, a energia é solar ou eólica, e o petróleo não vai servir para quase mais nada. O petróleo está tendo cada vez mais uma participação menor. E com essa história hoje de crescimento sustentável, o petróleo, assim, ou nós usamos rápido, esse aqui é um bem, ou nós usamos rápido esse negócio aqui, ou ele não vai valer mais nada. Cada ano que passa, o petróleo tem menor valor nessas cadeias energéticas do mundo. Então, assim, de novo mostra que nós estamos parados no tempo. E outra coisa, por que a gasolina é uma das mais caras do mundo? Justamente porque nós temos uma estatal monopolizando o refino e distribuição de petróleo, e nós temos uma carga tributária absurda que distorce o preço da gasolina. Por isso que nós temos o carro mais caro do mundo, o petróleo mais caro do mundo, porque nós usamos isso de um sistema distorsivo de impostos. Esse protecionismo de mercado faz com que o consumidor brasileiro, no fim do dia, pague mais caro, o carro mais caro do mundo, uma das gasolinas mais caras do mundo. Por quê? Porque nós somos uma economia fechada. Portanto, temos de abrir essa economia para oferecer oportunidade de investimento, geração de emprego e renda para o povo brasileiro. Obrigada, Luiz Felipe, pelo papo. Adorei conversar com você. Venha mais. Muito obrigado. Um prazer estar com você aqui. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. A gente continua acompanhando, então, os próximos lances do que vem do Palácio do Planalto, do que ecoa de um jeito ou de outro, do comando do poder em Brasília e como isso toca a minha, a sua vida. Não é economês não, tá? É vida real que a gente trata todos os dias aqui. Amanhã tem mais. Então, em té.